Saudações, seja bem-vindo ao canal. Antes de iniciar com a resolução do exame, agradecia que subscrevesse no canal e deixasse ficar o seu like e também comente e partilhe o vídeo. Hoje iremos resolver o exame de admissão às instituições do ensino técnico profissionais. Então, assim sendo, vamos a isso. Então, número 1. Na divisão exata do número k por 20, uma pessoa distraidamente dividiu por 2, esquecendo o zero. E dessa forma, encontrou um valor 22,5 unidades, maior que o esperado. Qual o valor do algarismo das dezenas do número k? Então, o que temos aqui? O valor k, o número k, devia ser dividido por 20. Dividindo por 20, o nosso resultado seria igual a x. Mas o que acontece? Acontece que a pessoa que dividiu o k por 2. Então, dividindo o k por 2, obteve como resultado o x mais 22,5. Neste caso, o valor previsto mais acrescido 22,5 unidades. Então, o que queremos dizer aqui? Quer dizer que a nossa equação passa a ser k sobre 2 igual a k sobre 20 mais 22,5. Daí, resolvendo a equação, teríamos de fazer MMC. Então, o MMC da equação seria 20 menor múltiplo comum. Então, aqui multiplicaríamos por 10. Aqui 1 e aqui 20. Daí, obtém-se 10k igual a k mais, para multiplicarmos o 20 por 22,5 é prático pegarmos o 2, multiplicando por 22,5 dá 45. Mas uma vez que termina por 0, um dos fatores que é o 20, é só depois acrescentarmos 0 no resultado. Então, o que seria o resultado? 450. Então, daí, passando o k para o primeiro membro, de modo a isolarmos o k, seria 10k menos k igual a 450. Assim sendo, nós teríamos 9k igual a 450. Daí, o k seria igual à razão entre o 450 e o 9. Então, a divisão, pois, encontra-se a multiplicar no primeiro membro. Quando passa, divide. Então, o k será igual a 50. Então, o que pedem aqui? Qual o valor do algarismo das dezenas do número k? Então, o número k aqui encontramos 50. Então, o algarismo das dezenas, como bem sabemos, o primeiro valor será unidade. E o segundo, da direita para a esquerda, é o que corresponde às dezenas. Então, o valor das dezenas seria 5. Então, que corresponde à linha D. Então, para o número 1, temos a linha D. 2. Um operário gasta 1/3 do seu salário com a alimentação, 1/2 com a renda da casa ou a renda de casa, e ainda lhe sobram
2.400 meticais. Qual é o salário desse operário? Então, queremos o valor do salário, aquele valor que corresponde ao salário do operário. Então, para o número 2, temos que podemos dizer X é o salário, nesse caso, para elucidar. X salário do operário. Então, dizem no enunciado que o operário gasta 1/3 do seu salário com alimentação. Então, se gasta, temos que subtrair do valor total do salário. Então, do salário, iremos subtrair 1/3 do salário. Daí, também iremos subtrair 1/2, que corresponde à despesa com a renda da casa. Então, o remanescente é o que sobra. Então, sobra 2.400 meticais. Então, temos uma equação também simples, linear. Então, que é só fazermos o MMC. O MMC é o menor múltiplo comum, seria 6. Então, multiplicaríamos por 6, 2, 3 e 6. Daí, multiplicando pelos fatores que fazem com que o denominador seja 6, não se coloca o denominador, uma vez que trata-se de uma equação. Simplifica-se nesse caso. Então, vai ser 6x menos 2x menos 3x multiplicando com os numeradores, os valores aqui a vermelho. Então, 6 vezes 2.400. Então, 6 vezes 0 seria 0. 6 vezes 0 seria 0. 6 vezes 4 seria 24. Colocamos o 4. Com 2. Então, 6 vezes 2 seria 12. Mais 2 seria 14. Então, teremos 14.400. Então, assim sendo, podemos subtrair 6x menos 2x menos 3x. Então, que seria igual a x. Então, x será igual a 14.400 meticais, que corresponde à linha D. Então, número 2 também corresponde à linha D. Número 3. Um supermercado adquiriu detergentes nos aromas limão e coco. A compra foi entregue, embalada em 20 caixas, com 24 frascos em cada caixa. Sabendo-se que cada caixa continha 2 frascos de detergentes a mais no aroma limão do que no aroma coco, o número de frascos entregues no aroma limão foi... Então, estamos esperando um sistema de equações. Um exercício muito fácil. Então, temos 3. Dizem que podemos considerar X frasco do aroma limão e Y frasco do aroma coco. Então, para facilitar o nosso cálculo. Assim sendo, o que diz o enunciado? Diz que o aroma limão, que são frascos do aroma limão, seria igual à quantidade de frascos de aroma coco mais 2. Então, tem 2 frascos sempre a mais. Então, a soma dos frascos em cada caixa. Então, XY será igual a 24. Daí, teríamos um sistema muito simples para podermos achar o valor dos frascos no aroma limão. Então, seria sistema de equação. Podemos substituir na segunda equação
o valor de x, que seria equivalente a y mais 2, no lugar de x, substituímos com a expressão de cima, então, mais o y, que aqui temos, deve ser igual a 24. Então, podemos manter a equação de cima. Então, que será equivalente a... Vamos somar os termos semelhantes. O y mais y dá 2y igual a 24, subtraindo o 2. Quando passa para o segundo membro, torna-se negativo. Menos 2. Mantendo ainda parte da equação de cima. Então, o y será igual a 24 menos 2 dá 22. Passando 2 que está a multiplicar, passa a dividir. Então, o y será igual a 11. E o x cá em cima seria igual a 11, acrescido 2 unidades, seria 11 mais 2, seria igual a 3. Porém, aqui encontramos o valor ou a quantidade de frascos para uma caixa, para uma unidade. Então, qual seria a nossa resposta? A resposta seria 20 vezes a quantidade de frascos do aroma limão que encontra-se em cada caixa. Aroma limão corresponde a x. Então, seriam 20 vezes 13 frascos. O produto desse tipo é só multiplicarmos o 2 por 13, que dá 26, e acrescentarmos o 0. Então, seria 260 frascos do aroma limão entregue. Como podemos ver, na linha A temos 130, 150, na linha B e C 160 e 220. Nesse caso, nenhuma das alternativas. O que acontece? A alternativa D seria a alternativa que corresponderia à opção de serem entregues os frascos do aroma coco, mas o número de frascos entregues no aroma limão foi 260. No aroma coco são 220, porque 11 vezes 20 dá 220, mas não foi o pedido do enunciado. Então, o número 3, nenhuma das alternativas aqui patentes no enunciado. Então, continuando com o número 4. O número 4 diz o seguinte: Carlos resolveu em um final de semana 46 exercícios de matemática, a mais que Nilton. Sabendo que o total de exercícios resolvidos por ambos foi 100, o número de exercícios que Carlos resolveu é igual a... Então, queremos também resolver um problema. No número 4, podemos colocar os dados ou as variáveis. X corresponde ao exercício resolvido pelo Carlos e Y, exercício resolvido pelo Nilton. Assim sendo, podemos ler ou reler o enunciado para podermos nos basear na informação aqui dita. Carlos resolveu no final de semana 46 exercícios a mais do que o Nilton. Como representar em jeito de equação? Estamos a dizer que x será igual a quantidade de exercícios que o Nilton resolveu mais 46. Daí, há mais alguma informação. Sabendo que o total de exercícios resolvidos por ambos foi de 100, ou foram 100 exercícios no total. Então, x mais y deve ser igual a 100. Então, estamos perante um sistema novamente. Então, método de substituição mais viável, nesse caso. Então, podemos pegar a expressão de cima, ou a equação de cima, substituirmos aqui. O x é igual a y mais 46. Então, daí, mais y tem que ser igual a 100. Mantendo a expressão de cima. Então, seria equivalente a dizer
2y, y mais y, igual a 100 menos 46. Entendo a equação de cima. Então, seria equivalente a dizer mantendo a equação aqui, y igual a 54. Então, o 2 que multiplica passa a dividir. Seria sobre 2. Então, seria equivalente y igual a 27. Daí, automaticamente, o x passa a ser igual a 27, substituindo no y, 27 mais 46, que seria equivalente a dizer a quantidade de exercícios resolvidos pelo Carlos igual a 73, a soma, e y igual a 27. Então, corresponde à linha D, de 73, que corresponde ao x aqui. Então, será a linha D. Temos um outro enunciado aqui, outra questão. A diagonal de um retângulo mede 10 centímetros e um dos seus lados mede 8 centímetros. Qual é o perímetro do retângulo? Então, número 5. Fala-se de um retângulo em que o tal retângulo encontra-se com as seguintes dimensões dadas aqui. Dizem que no retângulo a diagonal mede 10 centímetros. Diagonal é o segmento direto que une os dois vértices opostos. Então, corresponde a 10 centímetros. E, por conseguinte, um dos seus lados mede 8. Então, 8 centímetros o comprimento. Então, qual será a largura nesse caso? Para determinarmos o perímetro. Então, nós sabemos que o perímetro do retângulo será igual a 2 vezes comprimento mais a largura. Então, precisamos de saber qual é a largura. Pelo teorema de Pitágoras, que diz a hipotenusa ao quadrado será igual à soma dos quadrados dos catetos, cateto 1 e cateto 2, a hipotenusa é o lado mais grande, que seria 10 ao quadrado, que é esse aqui que corresponde à diagonal, será igual a 8 ao quadrado, mais a largura ao quadrado. Então, aqui está. Então, daqui podemos isolar o lado. Então, passa a ser 100 menos 64, que é o quadrado do 8, igual a lado ao quadrado. Então, o lado será igual a raiz quadrada de 36. Então, em centímetros, lado será igual a 6 centímetros. Assim sendo, a largura, que é esse lado, que é um dos catetos, já foi determinada. Então, o perímetro será igual a 2 vezes o comprimento que é 8, mais o lado, a largura, em centímetros. Então, perímetro do retângulo será igual a 2 vezes 14 centímetros. Daí, o perímetro passa a ser igual a 28 centímetros. No enunciado corresponde à linha B. Então, passando para a questão 6, tem-se quantos metros de fio são necessários para ligar os fios de um poste de 12 metros de altura até caixa de luz que está ao lado da casa a 16 metros da base do poste. Então, estamos perante um problema simples. O que diz o problema? Ou como elucidar o problema? Então,
O problema trata-se também de triângulo retângulo, pois o poste encontra-se a 16 metros da casa. Aqui está. E a hipotenusa seria o comprimento do fio que nós precisamos determinar. E a altura do poste seria 12 metros. Então, com certeza no enunciado ignorou-se a altura da casa e a altura em que se encontra o poste, nesse caso, relativamente à casa. Mas isso não vem ao caso. Vamos continuar com a resolução. Achando a hipotenusa, já achamos o valor do comprimento do fio, que seria h ao quadrado, sendo a hipotenusa, com o teorema de Pitágoras, igual a 16 ao quadrado, metros, mais 12 ao quadrado. Daí, a hipotenusa será igual a raiz quadrada de 256 mais 144. Assim sendo, a hipotenusa será igual a raiz quadrada de 400. Que, por sua vez, será igual a 20 metros de fio, que corresponde à linha B. Número 6 corresponde à linha B. Então, 7. Se A igual a essa expressão aqui, então o valor de A ao quadrado é, primeiro, aqui está a expressão para determinarmos o valor de A ao quadrado. A ao quadrado consiste em colocar toda a expressão elevada a 2. Então, uma vez que estamos perante um produto, seria essa expressão de 4 vezes raiz de 4 mais raiz de 12, raiz quadrada de 12 ao quadrado. Aqui está. Então, uma vez que queremos A ao quadrado, iremos elevar cada fator por 2, uma vez que trata-se de um produto. Então, sendo um produto, cada fator recebe o expoente, nesse caso que é o 2. Então, uma vez iguais, o expoente igual ao índice, simplifica-se. Raiz. Não há necessidade de ter dificuldade de resolver. Então, aqui teríamos A ao quadrado sendo igual ao produto, que nos conduz à diferença de quadrado. O que diz a diferença de quadrado? A ao quadrado menos B ao quadrado seria igual a mais B A menos B. Assim sendo, nós sabemos que tem que ser o mesmo termo e aqui também o mesmo termo. Então, nessa ordem, não seria possível identificar. Então, seria a raiz quadrada de 12 menos 4 vezes. Então, usando a propriedade comutativa, irei alterar a ordem. Seria a raiz quadrada de 12 mais 4. Então, adicionando nessa ordem como noutra, o resultado será o mesmo. Então, A ao quadrado será igual a ao quadrado menos 4 ao quadrado. Pois é, corresponde ao A. Então, seria A e aqui também teríamos o A. Então, o 4 e o 4, com sinais contrários, menos 4 e 4. Assim sendo, corresponde à diferença de quadrado, que será igual a 12 menos 16, que será igual a menos 4. Então, aqui partimos diretamente para a linha C.
8. Sabendo que um quadrado possui 4 lados congruentes, que condição deve ser cumprida para que a área de um quadrado seja menor que o seu perímetro? Então, aqui está. Nós sabemos que o enunciado quer uma condição que faz com que a área do quadrado seja menor que o perímetro do quadrado. Então, nós sabemos que a área do quadrado será lado ao quadrado e o perímetro será igual a 4 vezes o lado. Assim sendo, teremos uma equação quadrada do tipo L ao quadrado menos 4 inequação, nesse caso, menor que zero. Passando para o primeiro membro. Então, como resolver essa inequação quadrática? Então, é prático. Primeiro, iremos tornar uma equação que seria L ao quadrado menos 4L igual a zero. Daí, resolvendo, teríamos L, sendo o fator comum, L menos 4 igual a zero. Então, usando a lei do anulamento de produto, seria L igual a zero ou L igual a 4. Então, aqui estão os lados. Segundo passo seria recorrer a uma das duas resoluções, gráfica, analítica. Nesse caso, eu irei considerar a gráfica. Então, temos o 0 e o 4. Então, a parábola teria com cavidade voltada para cima, uma vez que o coeficiente ali é positivo. A. Então, nessa região, a função é positiva, pois traçando linhas por aqui, para elucidar, cá à esquerda do zero, a função encontra-se no lado de cima do eixo x, nesse caso que é o para L. Então, positivo. Então, aqui, nessa região de 0 a 4, negativo, aqui é positivo. Nós queremos onde a parábola é negativa. Então, que é a parte que está por baixo, menor que zero, significa que é negativo. Então, o terceiro passo seria a extração da solução. A solução seria L menor que 4. Por que menor que 4 não considerei de 0 a 4? Porque nós sabemos que estamos a tratar de lado. Lado nunca será negativo. Então, por isso, por mim, basta dizer que L é menor que 4. Não existem lados negativos. Então, assim sendo, estamos perante a linha A. Por quê? A medida do lado do quadrado deve ser menor que 4. Basta, é por isso que eu coloquei a solução sendo L menor que 4. Mas sabemos que é de 0 a 4. Então, 0 aberto. Então, corresponde à linha A. 9. Considera a equação x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a zero. Podemos afirmar que ela possui. Então, qual é a condição? Aqui no número 9, basta que calculemos o delta. Podemos tirar a conclusão nesse caso solicitado. Então, x ao quadrado menos 2x. Então, aqui está a expressão. Sendo assim, calculemos o delta. Delta seria igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta será igual. B é o valor, é o coeficiente x. Então, é menos 2 quadrado menos 4 vezes o valor de a, que é 1 aqui, vezes 1 vezes o menos 1. Então, delta será igual a 4 menos 4. Então, menos e menos torna-se positivo. Então, delta será igual a 8. O que significa que o delta é maior que zero, positivo. Então, assim sendo, a equação admite duas raízes reais, que é a linha C.
Então, 9 temos a linha C. Dez. Qual das seguintes alternativas é correta? A linha A. O gráfico da função y igual a x ao quadrado mais 2x interseta o eixo y em 2 pontos. Isso não é verídico, pois para intersetar o eixo y é o ponto chamado ordenada na origem, onde o x seria igual a 0. Então, seria 0, 0. Então, só interseta no único ponto, que é y, que é o ponto onde x é igual a 0 e o y também é igual a 0. Então, não é verdade. A linha B. O gráfico da função y igual a x ao quadrado mais 3x mais 5 tem concavidade voltada para baixo ou virada para baixo. Nesse caso, também não é verdade, pois nós temos o coeficiente a aqui sendo positivo. Uma vez positivo, o coeficiente a que é 1, a concavidade da parábola será voltada para cima. A linha C. A função y igual a x ao quadrado mais 25 possui duas raízes reais diferentes. Não é verdade também, pois ao calcularmos as raízes e reelucidar para a linha C seria y igual a 0. Então, achar as raízes é igualar a expressão a 0. Então, que seria x ao quadrado mais 25 igual a 0. Então, o x mais 25 passa a ser x ao quadrado igual a menos 25. Então, x seria igual a raiz, ou mais ou menos raiz quadrada de menos 25. Então, uma vez que a raiz tem um índice par, não admite raízes de radicandos negativos. Não se admite nesse caso. Então, não tem solução em R. Não admite raízes essa equação. Então, também possui duas raízes reais diferentes. Não é verdade. Passemos para a linha D. A soma das raízes da função y igual a x ao quadrado menos 3x menos 10 é igual a menos 3. Como é que faríamos? Vamos comprovar. Então, a expressão é y igual a x ao quadrado menos 3x menos 10. Daí, nós sabemos que a soma das raízes será igual a menos b sobre a. Então, basta que confirmemos. Soma será igual ao valor da soma, ou do b, que será menos 3, sobre o valor de a, que é o coeficiente x ao quadrado, que é 1. Então, a soma, nesse caso, das raízes dessa equação será igual a precisamente a 3. Então, número 10, como podemos ver, nenhuma das alternativas é correta. Então, passando para 11. Sabendo que a função quadrática possui uma raiz igual a menos 4 e que obtém o seu valor máximo quando x é igual a menos 2, determine o valor da outra raiz dessa função. Então, como é que iremos calcular? Assim sendo, nós sabemos que quando admite uma raiz, significa que temos uma das raízes, x1 ou x2. Então, vou considerar uma das raízes sendo x1, que será igual a menos 4. Então, onde admite o máximo, significa que temos x vértice. Aquele valor dado é de x vértice, que é igual a menos 2. Daí, sabe-se que x vértice pode ser calculado usando a fórmula x1 mais x2 dividido por 2. Então, já temos todos os dados para achar a segunda raiz. Então, que seria menos 2 igual a x1, que corresponde a menos 4 mais x2 dividido por 2. Então, 2 passa a multiplicar.
Daí podemos colocar x menos 4 mais x2 igual a menos 4. x2 será igual a menos 4 mais 4. Passando assim, x2 será igual a 0, que corresponde à segunda raiz, que corresponde à linha B. Enunciado 11 corresponde à linha B. 12. Temos as idades dos jogadores de uma equipa de futebol são. Então, dão-nos as idades diversas aqui dos jogadores de uma equipa de futebol. Qual é a idade mediana dos jogadores? Então, para achar a idade mediana, recomendo que coloquem os dados em rol. O que é isso de colocar os dados em rol? Colocar os dados em ordem crescente ou decrescente, agrupá-los. Então, colocando em ordem crescente, teríamos 22, 23, 24, 24, 25, 25, 27, 27, 28 e por fim 32. Aqui estão os dados agrupados ou em ordem crescente. Daí, para achar a mediana, podemos representar a mediana x til por cima. Então, é a mediana. Então, a mediana será igual ao valor que encontra-se no meio. Então, partindo das extremidades, podemos procurar esses saem, até achar o elemento central. Esses saem. Então, o que resta no meio é o 25. Outra hipótese seria de somar e dividir e achar o valor central, o elemento central. Então, a mediana seria 25, que corresponde à linha C no enunciado. Então, número 12, temos a linha C. 13. Estamos perante um problema que nos remete aos diagramas de Venn. Então, diz o seguinte, enunciado número 13. Em uma escola, 50 alunos praticam vôlei, 75 futebol, 10 os dois desportos e 55 alunos nenhum desporto. O número total de alunos é, então queremos o número total de alunos nessa instituição. Então, eu recomendo que se use o diagrama de Venn. Então, aqui são dois desportos, então teríamos dois diagramas. Então, vôlei, o total são 50. E futebol, o total são 75. Então, daí, qual seria o universo? Ponto de interrogação. Recomendo sempre, para calcular, começarem do valor que praticam as duas modalidades simultaneamente. Então, 10. Então, sendo assim, nos 50 já estão inclusos os 10 que praticam as duas modalidades. Então, é só fazermos, para acharmos os que apenas praticam vôlei, só fazermos 50 menos 10, que seria igual a 40. E para acharmos os que praticam futebol apenas, seria 75 menos 10, que seria 65. E há um dado daqueles que não praticam nenhuma das modalidades, que não altera-se, que é 55. Então, o universo é o pedido. Então, o universo será a soma de todos os valores do diagrama, que seria 40 mais 10 mais 65 mais 55. Daí, calculando passo a passo, seria exatamente igual a 170. Então,
que corresponde à linha 170, a linha C. Então, 13 também temos a linha C. 14. Sejam os conjuntos A com os elementos 1, 2 e 3 e B com os elementos 2, 3 e 5. O conjunto solução de B menos A é, então, para o número 14, teríamos a diferença entre o conjunto B e o conjunto A. Então, o que significa fazer B menos A? Aqui temos o conjunto B, queremos subtrair todos os elementos de A em B que estejam nos dois. Então, nesse caso, o 2 encontra-se no conjunto B e o 3 encontra-se no conjunto B. Uma vez que estamos a subtrair o A, o 2 e o 3 devem desaparecer, só vai ficar o 5, tirando o A do B. Então, resta o 5, que corresponde à linha C. Então, idem para o número 14, temos a linha C. Número 15. Considere o conjunto M. Aqui está o conjunto M. Qual das alternativas contém o subconjunto M? Subconjunto é um conjunto que está dentro. Então, de M. Então, como podemos ver, a alternativa que mais representa é a linha C. Sem mais delongas, passemos para a 16. Das representações seguintes, a representação de um conjunto é, então, aqui estamos esperando parênteses, não é um conjunto, aqui também não, e na notação de intervalo não se colocam 3 valores, então é a linha B. Então, para o número 16, temos a linha B. E 17. Qual o valor de M na equação? Essa equação que torna a equação linear. Então, para tornar essa equação linear, não há necessidade de escrevermos, desde que o coeficiente do x ao quadrado seja igual a zero. Nesse caso, o valor de A seja igual a zero. Então, nesse caso, só temos o M. Então, o M tem que ser igual a zero. Então, que é a linha A. 17. Estamos perante a linha A. 18. Dizem qual o valor de M na equação do x ao quadrado mais mx menos x mais 8 igual a zero, que faz com que a soma das suas raízes seja igual a 5. Então, temos essa expressão. Podemos resolver aqui. Então, número 18, temos aqui a expressão. Então, a equação para obtermos os coeficientes é melhor evidenciarmos o x nesse caso aqui. Então, teremos 2x ao quadrado mais... Então, temos x, então seria m menos 1. Nesse caso aqui, onde fica o x apenas, teremos o fator sendo 1. Então, saindo o x tornando-se fator. Então, assim, mais 8 igual a 0. Então, o coeficiente A será igual a 2. O coeficiente B será igual a m menos 1. O coeficiente C será igual a 8. Daí, vamos ao pedido. Qual é o valor de m, de modo que a soma das raízes seja igual a 5. Então, a soma será igual a menos b sobre a. Nesse caso, que deve ser igual a 5. Então, o que é b? Então, será menos m menos 1 sobre a, que é o 2. Que é 2. Então, será igual a 5. Então, o menos podemos passar para cá, tornar-se negativo. Então, fica m menos 1
igual a menos 2 vezes 5. Passando 2 também a multiplicar. Então, o M será igual a menos 10 mais 1. O M será igual a menos 9. Então, corresponde à linha D. 18, temos a linha D. 19. Temos aqui, para que valores de M, 4x ao quadrado, mais M mais 1x, mais M, mais 6, igual a 0. Tem raízes simétricas. A condição para que as raízes sejam simétricas, só o coeficiente B ser igual a 0. Então, o que estou a dizer? Então, na equação, é só criarmos condição do valor de B ser igual a 0. Então, qual é o valor de B? O valor de B é M menos mais 1. Então, é só dizermos para 19, o valor de B igual a 0. Então, M mais 1 igual a 0. Daí o M será igual a menos 1, que corresponde à linha C. Então, muito rápido e prático. Então, chegamos ao fim da resolução com o número 20 da primeira parte do exame. Então, 20. Dada a equação, aqui está a equação, para que valor de M a equação tem A igual a 1. Então, também é um exercício muito rápido. É só pegarmos o valor de A, que é M mais 1, igualarmos ao valor dado, que é 1. Então, o M será igual a 1 menos 1. Passando o 1 para o segundo membro. Então, M será igual a 0, que corresponde à linha B. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o fim. Agradecer aqui de apelar ou pedir que deixassem o vosso like, comentem e também dizer que a próxima parte irei deixar na descrição do vídeo. E peço também que partilhem o vídeo, partilhem para mais pessoas para poderem apoiar o canal. Obrigado, até a próxima.